Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer a presença de vocês, não apenas daqueles que eu consigo enxergar, mas também aqueles outros que eu não tenho essa competência, mas eu sei que eles estão também aqui presentes. Quero agradecer à direção da casa por mais esta oportunidade em que aqui me encontro para dividir com vocês algumas reflexões acerca desse tema que é a pureza de coração. Na resposta à questão 115 do Livro dos Espíritos, eles afirmaram que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. Já na questão 132, quando Kardec pergunta qual a finalidade da encarnação dos espíritos, eles responderam: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. E na questão 167, Kardec pergunta sobre a finalidade da reencarnação dos espíritos. E eles respondem que é o aprimoramento progressivo da humanidade. Juntando essas três respostas, nós podemos resumi-las assim: nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, estamos aqui no mundo material para progredir, e como esse progresso ele é gradativo, nós precisamos reencarnar várias vezes. E o que é que caracteriza o progresso? O progresso é caracterizado por um movimento contínuo de avanço e melhoria em direção a um estado considerado superior ou mais desenvolvido. Vejam, se nós estamos aqui no mundo para progredir e o progresso representa um movimento contínuo de avanço e melhoria em direção a um estado mais desenvolvido, significa dizer que nós precisamos mudar para progredir. Nós precisamos nos transformar, nós precisamos continuamente construir novas habilidades. Todos nós já desenvolvemos, ao longo das diversas reencarnações que tivemos, várias habilidades. Porém, somos ainda portadores de muitas inabilidades. É por essa razão que o mundo em que nós vivemos se apresenta ainda com tantos conflitos. Se o nosso objetivo é progredir, que condição deve existir numa pessoa, em qualquer idade, que lhe permita mudar, transformar-se, ter uma outra maneira de perceber as coisas, fazer diferente, ter uma nova atitude? Quais são as condições que podem levar uma pessoa a mudar? Será que uma pessoa, na minha idade, 73 anos, facilmente modifica um pensamento, uma ideia, uma posição, uma atitude? Será que é mais fácil para um jovem de 16, 17, 18 anos fazer essas mudanças de atitudes? Que condição de fato deve existir numa pessoa que facilita, que permite mudanças? Porque existem pessoas que são radicais, difíceis de mudar, muito orgulhosas, que insistem numa posição, e isso nem sempre se deve à idade. Às vezes é o temperamento, é a personalidade da pessoa. Então, se não é a idade, qual é a condição que devemos ter para facilitar ou promover mudanças em nossa maneira de agir? Por exemplo, como é que você poderia mudar uma atitude, um vício? Um vício, qualquer que seja um vício. Fumar, jogar, o vício de comprar
ou qualquer outro vício? Quais são as condições que podem levar você a fazer essa mudança? Será que é uma simples vontade, uma decisão? Será que basta você dizer, a partir de amanhã eu vou fazer diferente? Será que isso é suficiente? Como, por exemplo, emagrecer, que é algo difícil para algumas pessoas. O que é que falta? Qual é a condição interna para isso? Em geral, nós buscamos alterações externas para promover mudanças internas. Quando quer emagrecer, a pessoa pensa assim, eu vou para a academia. Ou, quando se trata de um vício, ela pensa, eu não vou mais comprar cigarro, porque eu não quero mais fumar. Então, em geral, nós buscamos atitudes externas para fazer mudanças internas. Uma pessoa, por exemplo, que tenha o impulso da agressividade, que ao primeiro sinal de alguém lhe contrariar, ela já tem uma resposta pronta e agressiva com o outro, aí ela pensa assim, já sei como é que eu vou mudar. Eu vou evitar de me encontrar com fulano, porque toda vez que eu encontro, eu perco as estribeiras. Então, para ela, a mudança externa é suficiente para que aconteça uma mudança interna. É só não ir mais na casa de tal pessoa, é só não encontrar com aquela pessoa, quando na realidade não é isso que irá resolver. Quais são então as condições que determinam, que possibilitam uma mudança? É sobre isso que Kardec trata logo no início desse capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm coração puro, quando ele analisa a fala de Jesus, e que Jesus diz que o reino dos céus é para os que se assemelham às crianças. Será que a condição que possibilita uma mudança interna não é um estado que se assemelha ao da criança? E sendo assim, será que a partir de certa idade se torna mais difícil mudar? E essa idade coincide justamente com a entrada na adolescência? Será então que até os 7, 8 anos há uma condição interna que facilita a mudança? Que condição é essa que nós podemos trazer da infância para a idade adulta e que facilita a mudança? O que é que caracteriza uma criança? Toda criança tem uma sede de aprender imensa. Ela pergunta tudo. A criança, ela tem flexibilidade, ela tem uma enorme abertura a novas experiências. A criança tampouco está preocupada com as opiniões dos outros sobre ela. Ou seja, ausência de orgulho e de vaidade. E a criança também se caracteriza pela inocência. Ela não tem sentimento de culpa. E também a criança é autêntica. Ela não finge, ela não usa máscaras. E nós, adultos, por que é que nós não adotamos essa condição da criança? A condição de dizer assim, eu estou sempre para aprender. Na minha vida, eu estou sempre para aprender. Eu nunca vou perder a condição de aprendiz. Eu tenho o hábito, talvez aqueles que já partilham da minha companhia já há algum tempo aqui no Cristo Consolador, provavelmente já me viu falar nas minhas orações que eu costumo agradecer por muitas coisas que a vida me oportuniza, me proporciona. E numa delas
eu costumo dizer assim: obrigado, Senhor, por manter aceso em mim esse desejo contínuo e ardente de aprender, de crescer, de mudar e de amar. Então, eu me coloco sempre na condição de aprendiz, porque eu entendi que aquele que acha que sabe, quem acha que já sabe, não muda. Quem já firmou uma posição de saber determinada coisa, não vai conseguir mudar. Mas aquele que adota como companheira permanente a ignorância, esse muda. A ignorância no sentido de ignorar, de nunca saber, de fato, a totalidade da coisa, a totalidade de algo. Então, será que é possível nós adotarmos essa postura de ignorância? Porque, em verdade, ninguém, absolutamente ninguém, tem certeza de nada. Porque tudo, na verdade, é uma impermanência. Tudo é algo que pode ser diferente daquilo que imaginamos. Quantas vezes você interpretou a realidade de uma forma, acreditava que era assim e depois constatou que era completamente diferente daquilo que você imaginava? Principalmente no que diz respeito ao comportamento e às intenções de outra pessoa. Nós costumamos prejulgar, nós enquadramos o comportamento do outro segundo um padrão, segundo um estereótipo, e a gente vive em função desse enquadramento, sem saber de fato o que é que se passa na mente do outro. E muitas vezes a outra pessoa, por perceber que você a enquadra daquela maneira, passa a se comportar exatamente de acordo com o enquadramento que você dá. Então, o que é que falta? Falta essa consciência de ignorância. Ou seja, eu preciso admitir, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia do que se passa na mente de outra pessoa. É claro que se você deixar transparecer essa postura de ingenuidade, pode acontecer de você ser enganado, ser enganada. Porque se os espertos percebem que você adota essa postura de ignorância, da ingenuidade, então é claro que eles tentarão manipular você, eles tentarão enganar você. Mas há um antídoto contra isso. Que antídoto é esse? É você agir, é você atuar na vida de acordo com um propósito pessoal. Que tipo de propósito? O propósito de proceder da forma que represente, que seja o melhor para você. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Uma pessoa me solicita algo que na verdade ela não está precisando, mas ela só está tentando se aproveitar da minha boa vontade, da minha ingenuidade. Se eu lhe der esse algo, entendendo que essa forma de agir representa o melhor para mim, na verdade ela não me enganou. Ela não me enganou por quê? Porque eu quis dar. Porque aquilo representou algo que era o melhor para mim. Eu entendia dessa forma. Então, eu não fui enganado, não houve engano. Na verdade, ela enganou a si mesma, mas não a mim, porque eu procedi da forma que eu achei melhor para mim. Então, ajudar o outro é algo que é bom para mim.
não porque o outro precise, não porque o outro pediu. Então, que tal nós agirmos blindando a possibilidade de ser enganado, atuando na vida de acordo com um propósito pessoal? Fazendo assim, você não será, de forma alguma, enganado. Essa é a pureza de coração. Ou seja, eu vou fazer aquilo que eu acho que devo fazer para você, porque eu estou entendendo que isso representa o melhor para mim. Então, esta condição, que é para mim a condição da criança, deve permanecer ao longo da nossa encarnação. É a condição de aprendiz. Nós nunca saberemos o que se passa na mente do outro. Não é possível ninguém saber. E nós pensamos 24 horas por dia. Acordados ou dormindo, nós estamos pensando. Porque o pensar é uma atividade ininterrupta do espírito. Então, o processo de mudança requer essa condição trazida por Jesus. Eu só vou mudar se eu me colocar nesse estado de ignorância, nesse estado de inocência, nesse estado em que eu estou aberto para aprender. Essa é a condição fundamental. Não tem idade para isso. Não tem idade. Se você não estiver aberto para aprender, você vai desencarnar cristalizando uma posição, uma postura, uma ideia, um caráter que vai ser difícil mudar. Vai precisar de muitos anos para você retornar, para tentar alguma mudança. Talvez alguém possa me dizer: Osmar, você está falando isso porque você não passa pelo que eu passo. E a quem me disser isso eu respondo: cada um tem o que merece. Se você está passando por isso, é porque você merece. Eu não passo por isso porque eu não mereço, mas talvez eu mereça passar por outras coisas. Então, eu não preciso estar passando pelo que você passa para entender que o que você passa advém da sua maneira de ser. Tudo o que nos acontece vem por uma circunstância interna, por uma condição interna, por uma necessidade de aprendizado. São as nossas necessidades de aprendizado que determinam as circunstâncias em nossas vidas. Então, se você se abrir desta forma para o mundo vai responder a você de outra maneira. Mas, enquanto você se fecha num casulo, uma maneira de ser totalmente cristalizada, sem abertura, sem a possibilidade de voltar atrás ou de admitir que você errou, que você se equivocou, pelo menos admitir para você. Se você não tiver a humildade de admitir para os outros, você tem que pelo menos admitir para você mesmo, para você mesma, que você se equivocou, para que você possa mudar. Um outro aspecto da pureza de coração diz respeito à energia. Até aqui, eu me ative a falar da pureza de coração quanto à receptividade do espírito para aprender, quanto à possibilidade de nós diminuirmos nosso orgulho,
nossa vaidade e estar sempre disposto a aprender com o outro, a aprender com a vida. Mas e a questão da energia? Neste sentido, o que é ter o coração puro? Tudo o que você pensa e sente, todas as emoções que você gera, quando você tem ciúme, quando você tem alegria, quando você tem medo, quando tem raiva, quando você sente gostar de alguém, quando você intenciona fazer alguma coisa contra alguém ou a favor de alguém, você está gerando energia. Melhor ainda, você está mobilizando energia. E essa energia, às vezes, ela é sutil, às vezes ela é densa, às vezes ela é suave, às vezes ela é intensa. A questão é: qual é a qualidade da energia que você gera à sua volta? Qual é a qualidade? Todas as vezes que você cria emoção, você mobiliza energias que saem do seu perispírito. O perispírito, para aqueles que não estudam o espiritismo, é o nosso corpo espiritual. Então, todas as vezes que você mobiliza energias, toda vez que você cria emoção, você mobiliza energias que saem desse seu corpo espiritual e que saem através do seu corpo físico, que se misturam à vitalidade corporal. Então, você emite uma quantidade de fluido carregado de vitalidade corporal. É assim que a gente cura e se cura. É assim que a gente mexe com as defesas orgânicas, pelas emoções que nós geramos, pela qualidade da energia que nós emitimos. Então, nós precisamos cuidar da nossa vida emocional, porque a nossa vida emocional, ela mobiliza energias. A pureza de coração, requerida no Evangelho segundo o Espiritismo, diz respeito à nossa capacidade de emitir uma energia sutil, penetrante, que alcance o outro. Porque além de sair de você, ela irá alcançar o outro. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de abraçar. Talvez seja carência. Mas eu gosto de abraçar as pessoas, de tocar as pessoas. E eu aprendi isso, não foi aqui, apesar de eu ser sergipano, de Aracaju, mas aqui, durante a minha infância e adolescência, eu percebi que nós, sergipanos, o nordestino, de modo em geral, ele é muito seco, ele é muito, talvez pela rudeza da vida, muito bruto, tem um certo receio de abraçar o outro. E eu fui criado assim. Não fui habituado na minha família a abraçar. Lógico que quando eu era criança eu lembro, de meu pai, de minha mãe, cuidando, me abraçando. Mas depois que eu cresci, me tornei adolescente, nós não tínhamos o hábito de nos abraçarmos. E aí eu fui estudar na Bahia, eu fui estudar engenharia e terminei conhecendo uma baiana com quem eu me casei. E foi nesse convívio, porque a minha esposa ela é muito assim expansiva, muito comunicativa e muito dada ao abraço.
E eu percebi que o baiano, geralmente, ele tem essa característica, né? De ser muito dado, de gostar de trocar abraços com os outros. Coisa que a gente vê um pouco diferente daqui para cima, né? Quando a gente vai para Alagoas, Pernambuco, né? As pessoas são um pouco mais frias nesse sentido. Então, foi na Bahia, com a minha esposa, que eu aprendi a gostar de abraçar. E o interessante é que a partir do momento que eu aprendi a gostar de abraçar, todas as vezes que nós vínhamos para Aracaju para visitar meus pais, eu comecei a abraçá-los. Minha mãe não fazia oposição nenhuma, ela gostava, mas eu sentia uma reação do meu pai, assim, ele estranhava aquilo, porque não havia o hábito. Mas aos poucos ele foi se habituando, e toda vez que eu chegava, eu costumava abraçar. E antes da pandemia, nos trabalhos que a gente faz aqui na casa, nós costumávamos nos abraçar, né? E depois da pandemia, por questões óbvias, nós perdemos um pouco esse hábito. E eu sinto um pouco de falta desse hábito. Mas enfim, eu acho que era a carência que eu tinha. Então eu gosto muito de abraçar as pessoas. E todas as vezes que eu abraço uma pessoa, eu tenho uma vontade de emitir um fluido para aquela pessoa. E aí talvez a gente possa pensar, mas e se eu estiver doente, fisicamente falando, será que vai passar para outra pessoa? Veja, se a qualidade do meu fluido estiver realmente degradada, estiver doentia, aquilo vai emanar de mim. Mas será que o outro vai receber? A questão não é a emanação. Se você estiver doente, claro, você vai emanar fluidos doentios, sim. Do mesmo modo que uma pessoa alcoolizada, se ela for desejar o bem para alguém, quando esse desejo atravessar o corpo físico, vai sair também o teor alcoólico. Pequeno, mas vai sair. Mas será que isso vai atingir o outro? Aí vem a questão do merecimento. Portanto, não se preocupe com a qualidade do fluido do outro. Se preocupe com você. Porque não há nenhum problema em abraçar uma pessoa que esteja doente. Vocês devem se lembrar de Jesus no contato que ele tinha com os leprosos. Por acaso ele absorvia os fluidos dos leprosos? Não. Então, não se preocupe com aqueles que emitem energias desagradáveis, porque você não as merece, porque você quer doar o que há de melhor em você. Então, o melhor antídoto para o mal que vem do outro é o desejo do bem àquela pessoa. Esse é o melhor antídoto. Então, não tenha medo de uma pessoa que lhe deseja mal, de uma pessoa que você sabe que ela tem atitudes maldosas contra você. Não se preocupe, porque o mal, ele pertence a quem o emite. Sempre. O mal pertence sempre a quem o emite. Então não se preocupe. É nesse sentido que a pureza de coração é colocada. No sentido de que nós vivemos um sistema de emissão e recepção de luz, de energia. E a intensidade, ela varia de acordo com a qualidade dos seus pensamentos, com a intenção, com o desejo. E você estará manipulando esses fluidos a partir de onde? A partir do chakra cardíaco.
É o chakra cardíaco que trabalha a bondade, a doação, o amor. Então é por aqui que essa energia sai. É por aqui que você está modelando à sua volta. Então, a energia a que me refiro, ela deve ser muito bem trabalhada por você, porque a todo momento você está emitindo e recebendo energia. Nós somos canais de entrada e saída. É como um celular que recebe uma frequência e decodifica essa frequência de acordo com o chip que nele está instalado. Então nós somos isso. Nós somos canais de entrada e saída de energia. Nós recebemos e distribuímos de acordo com a qualidade da nossa pessoa. Então é possível você manipular isso. Veja quais são as suas vulnerabilidades. O problema está em você. O problema está em mim. O nosso coração é uma espécie de termômetro da nossa vibração. O que se passa na sua mente é apenas ideia. O que se passa no seu coração é vida. A vida acontece no nosso coração. E muita gente pensa, às vezes nós mesmos pensamos, que a vida acontece em nossa mente. Não é. É em nosso coração. É por isso que quando você diz eu, você não faz assim, eu. Ou alguém faz assim. Quando a gente diz eu, a gente coloca a mão aonde? No chakra cardíaco. É ali, no chakra cardíaco, que circulam os deuses e os demônios. É no chakra cardíaco. Então, cuide do seu coração. Cuidar do coração não é estar à procura de uma cara metade. Não é isto. Cuidar do coração é qual é a qualidade do fluido que eu emito e não do que eu recebo. Quando você se sentir agoniado, estressado, estressada, pensamento em desalinho, e for tomar um passe, se você veio aqui hoje para tomar um passe, para acalmar a mente, ao invés de no passe você ficar pedindo, ao invés de você ficar dizendo assim, eu espero me acalmar, eu espero ficar bem, estou recebendo essas energias para ficar bem. Ao invés de fazer isso, faça algo melhor. No momento em que você estiver tomando o passe, pense numa pessoa a quem você queira dirigir o melhor de você. Isso vai ter um efeito muito maior e mais imediato sobre você do que você imagina. Porque você estará mexendo com seu coração, você estará modificando a sua vibração a partir de um desejo íntimo de contribuir para a melhora de alguém. É por isso que o Espiritismo coloca a frase: fora da caridade não há salvação. Porque isso é caridade. Quando você deseja o bem a uma pessoa, você está praticando a caridade. E ao mesmo tempo, você está modificando a sua vibração. Qual é a sua vibração? A vibração é como um perfume que você exala naturalmente
O perfume ele tem prazo de validade, porque ele se esvai. Se você deixar um perfume aberto, em pouco tempo ele vai embora. Assim é a sua vibração. Você exala. Por onde você passa, os espíritos percebem. Olha, chegou ali alguém que vibra numa outra faixa. E às vezes, a depender do nível evolutivo do espírito, ele nem lhe enxerga, porque você está numa faixa inacessível de vibração, de desejo, de emissão de luz, de emissão de energia. Procuremos então adotar como prática comum estar buscando para quem emitir vibrações, para quem emitir aquela vibração de cura, aquela que sai da alma, que fulano se sinta bem, que aquela pessoa fique bem. Se queremos realmente mudar, nós precisamos entender que não há contradições no mundo. Não existe contradição no mundo. Só há contradições dentro de mim, dentro de você. Enxergar essas contradições internas é fundamental para estarmos abertos a mudanças. Porque se eu não enxergo minhas contradições, se eu me acho íntegro internamente, eu só vou ver contradição nas outras pessoas e no mundo. Mas se eu olhar para mim e disser: Osmar, quanta contradição você tem. Em alguns momentos você pensa isso, depois pensa aquilo, você age assim com um e com o outro você age de outra maneira. Você pensa A, depois pensa B. Então, se eu perceber essas contradições em mim, eu vou conseguir mudar. Aí vocês podem pensar assim: mas vai me trazer uma confusão muito grande eu pensar que eu sou cheio de contradições. Sim, vocês têm razão. Mas sabe por que você vai ficar confuso? Porque você tem várias reencarnações jogando poeira para debaixo do tapete. Várias encarnações acreditando que você é o que você verdadeiramente não é. Várias encarnações negando quem você é. Então é claro que se você olhar as contradições internas, você vai se sentir confuso. Mas eu prefiro você confuso do que você perfeitamente moldado a uma personalidade que definitivamente não é você. Nós somos espíritos imortais, quer vocês acreditem ou não. Nós somos espíritos imortais. Eu estou falando do espírito, não estou falando do personagem. O personagem, esse, vai chegar um dia que ele vai morrer. O personagem Osmar vai morrer. Assim como o personagem que vocês representam nesta existência. Mas o espírito que habita em nós, esse prossegue para que ele realize aquele progresso, aquele aprendizado que eu citei no início, naquelas respostas dos espíritos àquelas questões 132 e 167. Então, nós somos espíritos imortais que estamos numa jornada e nós estamos mais próximos do início do que no final. E nós carregamos muitas contradições internas que nós precisamos mostrá-las. Eu preciso mostrar
o quanto eu cometo equívocos. Eu preciso mostrar minhas fragilidades. Será que você tem coragem de mostrar a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade? Será que você tem coragem de fazer isso diante de uma pessoa que você não gosta? Mostrar que você é inferior? A maioria não tem essa coragem. A maioria de nós tenta superar a fragilidade mostrando o que não é, vivendo uma vida inautêntica, uma farsa, uma fortaleza que não existe. Bem-aventurados os que têm o coração puro, quer dizer, seja autêntico, seja natural, seja espontâneo, reconheça e mostre os seus defeitos. Só assim você será capaz de mudar. Mostre o quanto você precisa de compreensão. Não mostre a fortaleza quando ela não é necessária. Ela é necessária quando você precisar superar as suas deficiências, mas não diante do outro. Por último, eu quero deixar um dever de casa para vocês. Os nossos mestres estão dentro da nossa casa. Aqueles com quem nós convivemos são as pessoas que merecemos nesta encarnação. E se moramos sozinhos, são os nossos vizinhos. Aquele que você não gosta, aquela que você fala mal, são os seus mestres. São essas pessoas que merecem o melhor de você. Portanto, comece na família. Marido, mulher, filho, filha, pai, mãe, irmão, irmã, agregados, domésticos, todos com quem você convive. Estabeleça como meta, não com seus amigos, começar a fazer e viver o melhor com essas pessoas. Essas pessoas que às vezes você acha que são difíceis, de quem você se afasta, achando sempre que é você que está com a razão. Mude você. Se você mudar, o mundo muda. Mude você. Comece dentro de você. Transfira depois para a família. E depois para o mundo. Nós estamos, como eu falei no início, nós estamos aqui para construir habilidades. E é em nossa casa, no convívio com a nossa família, que a gente tem a grande oportunidade de perceber quais são as nossas inabilidades. É esse convívio que nos dá essa oportunidade, que nos dá essa percepção, desde que nós estejamos abertos a aprender, a mudar, desde que nós procuremos nos assemelhar, como disse Jesus, às crianças. Gratidão pela paciência de vocês, muita paz.